E aí, pessoal? Quem nunca se pegou pensando, né? Tipo, por que a gente tem que estudar tanto? É verdade. Ou por que o mundo é tão desigual? Essas perguntas. Essa vontade de questionar tudo, né? É isso que a gente vai explorar hoje. Exatamente. Essa curiosidade, essa vontade de ir além, sabe? De buscar respostas mais profundas para os mistérios da vida. E essa busca toda é o que a gente chama de atitude filosófica. Atitude filosófica. Essa coisa complicada. De nada. Olha, ter uma atitude filosófica é basicamente se permitir questionar as coisas. Em vez de simplesmente aceitar tudo como pronto, sabe? Duvidar, se admirar, estranhar. E a partir disso, analisar, criticar o que está acontecendo. Tipo, quando eu vejo uma notícia na internet, fico pensando, será que isso é verdade mesmo? Isso. Ou, sei lá, quando você se pergunta, para que serve essa matéria que eu estou estudando? Questionar, né? Buscar um sentido, a razão, a lógica por trás das coisas. Faz sentido. Mas e depois que a gente questiona tudo, o que a gente faz com essa montanha de dúvidas? Aí entra a segunda fase da atitude filosófica, a investigação. É quando a gente busca respostas para as nossas perguntas. Através da pesquisa, da reflexão, da análise de diferentes pontos de vista. Então não é só reclamar, tipo, criticar por criticar. Não. A ideia é ir além. É investigar a fundo, pensar sobre o assunto, sabe? Sim. Considerar diferentes perspectivas e aí sim, construir a sua própria conclusão. E se a gente não encontrar uma resposta definitiva, tipo, uma resposta certa? Essa é a beleza da filosofia. Nem sempre a gente tem respostas claras e definitivas. O importante é o processo, sabe? De busca, de questionamento, de reflexão. É a jornada que te leva ao conhecimento e não necessariamente à chegada. Interessante. Mas o que marca essa tal de atitude filosófica? O que a gente precisa ter para ser um filósofo, tipo, no dia a dia? Primeiro de tudo, vontade de questionar. Não aceitar as coisas passivamente, sabe? Ter curiosidade, vontade de entender o mundo. Não se contentar com a primeira resposta, né? Exatamente. E além da superfície, cavar mais fundo como um detetive. Entendi. E como a gente faz isso na prática? Começa prestando atenção nos detalhes. Observa as coisas ao seu redor, as pessoas, os costumes. Questiona por que as coisas são como são. Então, tipo, eu posso questionar por que a gente usa uniforme na escola. Claro, ou porque algumas profissões são mais valorizadas que outras. Esses questionamentos, que às vezes parecem bobos, né? Escondem reflexões profundas sobre a nossa sociedade. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado por esse lado. Mas como saber se estamos no caminho certo? Tipo, filosofando da maneira correta. Não tem receita de bolo para filosofar. O importante é ser honesto com a sua busca, com seus questionamentos e ter respeito, né? Respeito pelas diferentes opiniões, pelas diferentes formas de pensar. Então a gente pode discordar, debater, mas sempre com respeito. Exatamente. A divergência de opiniões é fundamental para o debate filosófico. É confrontando ideias que a gente amplia a nossa visão de mundo. É como a gente faz aqui, né? Trocando ideias, debatendo. Isso. E o legal é que esse debate não precisa ficar só na sala de aula, sabe? Sei. Você pode filosofar em qualquer lugar, com os amigos, com a família, até sozinho, pensando na vida. Legal. E como a gente coloca essa atitude filosófica em prática no dia a dia? Tipo, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos? Olha, a atitude filosófica pode te ajudar em tudo. Nos estudos, por exemplo, ela te permite questionar o conteúdo, ir além da decoreba. No trabalho, te ajuda a ter uma visão mais crítica, mais estratégica. E nos relacionamentos, te ajuda a se comunicar melhor, a entender o ponto de vista do outro. Caramba, que legal. É uma filosofia, não é só uma matéria chata da escola. Não. Mas algo que pode realmente fazer diferença na vida. Com certeza. Ter uma atitude filosófica é se abrir pro novo, pro diferente. É ter a coragem de pensar por si mesmo, de buscar suas próprias respostas. Puxa, essa conversa me abriu a cabeça. Acho que já comecei a ter uma atitude filosófica aqui mesmo, durante o nosso papo. Que ótimo. E lembre-se, a filosofia não é um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta poderosa que todos nós temos para viver de forma mais consciente, mais ética, mais feliz. É isso aí. E você, já teve algum momento filosófico hoje? Conta pra gente. Quem sabe a gente não troca umas ideias e filosofa um pouco mais sobre a vida. É verdade, a gente sempre tem aquela curiosidade, né? Qual que é a sua, hein? O que te faz questionar o mundo? Essa é difícil. Compartilha com a gente nos comentários. Mas, voltando à nossa conversa, lembra que a gente falou das 2 fases da atitude filosófica? Sim. A primeira, a da dúvida, é como se fosse uma faísca, sabe? Que acende a nossa curiosidade. É tipo quando a gente era criança e perguntava por quê? Pra tudo. Exatamente. Só que agora, com a maturidade, a gente tem mais ferramentas para ir além, né?
Investigar as coisas a fundo. Aí entra a segunda fase, a investigação. Isso. A gente pesquisa, lê, conversa com gente que entende do assunto, analisa diferentes pontos de vista. E nesse processo, a gente constrói nosso próprio conhecimento, nossa própria visão de mundo. Mas e se a gente não encontrar uma resposta única? Tipo, definitivo. Sabe que essa é a beleza da filosofia. As respostas não são absolutas. O importante é o processo, a busca, a reflexão. E muitas vezes as perguntas são mais importantes que as respostas. É como se a gente tivesse uma viagem, né? O caminho é tão importante quanto o destino final. Perfeito. A atitude filosófica nos ensina a apreciar a jornada, sabe? A ter prazer em questionar, investigar, descobrir novas perspectivas. E como a gente cultiva essa atitude filosófica no dia a dia? A escola, a família, todo mundo já dá as respostas prontas, né? Comece prestando atenção nos detalhes, nas coisas que você costuma ignorar. Tipo, observa o comportamento das pessoas, os costumes, os valores. Questiona tudo. Por que a gente comemora Natal? Por que usamos uniforme na escola? Não. Por que obedecemos às leis? É verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. Essas perguntas, que podem parecer bobas, né? Escondem reflexões profundas sobre a história, a cultura, a organização da sociedade. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? No ônibus, no supermercado. Em todo lugar. A atitude filosófica pode se manifestar em qualquer lugar. Que esteja aberto a questionar, a buscar diferentes ângulos, sabe? Da mesma situação. Mas como saber se a gente está tendo uma atitude filosófica de verdade? Tem algum manual de instruções? Se você está se questionando, refletindo, buscando entender as coisas de forma mais profunda, você já está no caminho certo. A atitude filosófica não é um dom, é uma habilidade que a gente desenvolve com a prática. É como um músculo, sabe? E precisa ser exercitado. Então, quanto mais a gente usa nosso músculo filosófico, mais forte ele fica. Exatamente. Isso nos ajuda a ter uma visão mais crítica, tomar decisões mais conscientes, viver de forma mais plena. Mas e se a gente não tiver certeza se está filosofando do jeito certo? Não existe jeito certo ou errado de filosofar. O importante é ser honesto com a sua busca, com os seus questionamentos e ter respeito, né? Sim. Pelos outros, pelas diferentes opiniões, pelas diferentes formas de pensar. Que a gente pode discordar, debater, mas sempre com respeito. Com certeza. A divergência de opiniões é fundamental para o debate, para o amadurecimento das ideias. É confrontando ideias que a gente amplia a visão de mundo, sabe? Aperfeiçoa os argumentos, chega a novas conclusões. E a gente não precisa ter medo de errar, né? Faz parte do processo. Claro, ninguém nasce sabendo. O importante é ter a humildade de reconhecer os erros e estar sempre aberto a aprender. Legal. E como a gente aplica essa atitude filosófica na vida real? Tipo, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos. A atitude filosófica pode nos ajudar em tudo. Nos estudos, por exemplo, ela te ajuda a questionar o conteúdo, ir além da decoreba. Buscar uma compreensão mais profunda. E no trabalho? No trabalho, ela te ajuda a ter uma visão mais estratégica, questionar os processos, buscar soluções criativas e a trabalhar em equipe, né, de forma mais harmônica. E nos relacionamentos, ela te permite ter uma comunicação mais clara e entender o ponto de vista do outro. Então a atitude filosófica não é só uma coisa abstrata. Não, Tipo, que fica lá nos livros. Mas algo que a gente pode usar no dia a dia para melhorar a vida. Exatamente. A filosofia não é um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta que todos nós temos para viver melhor, de forma mais consciente, mais ética, mais feliz. A gente viu como a atitude filosófica é importante para entender o mundo, né? Mas e na prática? Como a gente usa isso nas nossas vidas? Nas decisões, nos sonhos, no futuro? Boa pergunta. É aí que a gente sai da teoria e vai para a prática. A atitude filosófica, ela nos ajuda a entender quem somos, o que a gente quer, como alcançar nossos objetivos. Tipo, como assim? Pode dar um exemplo. Claro. Imagina que você está decidindo que carreira seguir, né? A atitude filosófica te leva a se perguntar: o que me motiva de verdade? Meus valores? Qual o impacto que eu quero ter no mundo? E aí, a partir dessas reflexões, você escolhe um caminho que faça sentido para você. Entendi. Não é só escolher o que dá mais dinheiro ou os meus pais querem, mas pensar no que me faz feliz. Exatamente. A atitude filosófica te dá autonomia, te ajuda a tomar decisões conscientes, a construir uma vida mais autêntica, sabe? Sei. E isso vale pra tudo, pros relacionamentos, amizades, escolhas do dia a dia. Mas eu medo de errar. E se eu fizer a escolha errada? O erro faz parte do processo. A atitude filosófica nos ensina a ver os erros como aprendizado. Errar é humano, é errando que a gente evolui. É tipo, é errando que se aprende, né? É isso aí. O importante é ter coragem de tentar sair da zona de conforto. E se errar, a gente usa a atitude filosófica para entender o erro, aprender com ele e seguir em frente. Nossa, que legal. Me deu até mais coragem agora. Mas como a gente mantém essa chama acesa? Para não deixar a atitude filosófica se perder no dia a dia?
A chave é a curiosidade. Continue se questionando, investigando, buscando novos conhecimentos. Leia, assista filmes, converse com gente que pensa diferente. O mundo tá cheio de coisas pra gente aprender. A gente não pode deixar a rotina levar a gente para longe da busca pelo conhecimento. Com certeza. A atitude filosófica é um exercício constante. Exige esforço, mas os resultados valem a pena. Ela nos torna mais críticos, mais conscientes, mais livres, mais felizes. Que mensagem inspiradora. Acho que essa é a melhor forma de encerrar nosso papo de hoje. Concordo, lembre-se. A filosofia não é um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta poderosa que a gente tem para viver de forma mais plena e autêntica. Continue questionando, refletindo, buscando seus próprios caminhos. É isso aí. E você que está ouvindo a gente, continue pensando, se questionando, buscando respostas. A vida é uma grande aventura e a filosofia é a bússola que nos guia. Até a próxima!